Olá, mais um episódio do nosso podcast praticamente começando e hoje, super especial, como todos os episódios que a gente tem aqui, estamos recebendo o nosso professor Sérgio Cortes, professor e coordenador da nossa graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Professor, bem-vindo. Obrigado, Dover. É um prazer estar aqui hoje com vocês e vamos conversar um pouco sobre o nosso curso, sobre a expectativa que os nossos alunos têm no mercado de trabalho e as oportunidades que estão cada vez maior na área das ciências de dados e da inteligência artificial. Perfeito. Professor, eu queria que a gente começasse com você se apresentando. Quem que é o professor Sérgio Cortes? Bom, eu sou estatístico de formação. Eu fiz na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que ontem é a instituição mais antiga do Brasil. Ontem ela fez 70 anos, com muito orgulho para todos nós que estudamos lá, que fomos professores. Depois eu fiz mestrado e doutorado na PUC do Rio de Janeiro em Ciência da Computação. E depois eu tenho várias especializações e hoje eu trabalho como consultor na área de ciência de dados e inteligência artificial, ministro vários cursos e coordeno esses cursos aqui no IESB de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Também coordeno cursos EAD, também na área de dados e de inteligência artificial, Big Data, inteligência analítica, banco de dados e Big Data, e outros cursos de tecnólogos que nós acabamos de lançar agora, que também são todos eles voltados para uma graduação mais tecnológica, mas também com a mesma qualidade que nós temos na nossa graduação bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Além disso, eu fui por 40 anos servidor do IBGE, então trabalhar com dados, trabalhar com computação é aquela coisa que a gente fala que está na veia, né? E você tem... Isso tudo você viveu no Rio de Janeiro? Você tem um sotaque carioca. Isso, eu estou há 11 anos aqui em Brasília. Eu vim para cá, me encantei aqui com a cidade, a minha família, por incrível que pareça, depois optou por ficar aqui em Brasília depois que eu me aposentei. E aí hoje a gente vai ao Rio de Janeiro para passear, o que é uma maravilha para ir para passear. Mas hoje nós estamos residentes aqui em Brasília e desenvolvendo todas as nossas atividades profissionais e acadêmicas aqui em Brasília. Legal. E em que momento que você chega ao IESB? Eu cheguei no IESB em 2017 com uma proposta de lançar uma pós-graduação em ciência de dados. Nós lançamos essa pós-graduação na época. Ela foi um sucesso, nós tivemos uma quantidade grande de alunos, super expressivo para um curso de pós-graduação, e nós enxergamos então que nós tínhamos aí uma oportunidade para desenvolver projetos também de graduação. Então nós preparamos esse curso, que é o Bacharel em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, e lançamos esse curso em 2018 e hoje estamos aí com os nossos alunos, com muitas oportunidades de trabalho, com muito aprendizado, muito estudo, trabalhos em laboratórios, né? E foi desde então, desde 2018, que nós lançamos esse nosso curso aqui de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Entendi. E o que é, de fato, a ciência de dados? A ciência de dados, ela é definida como a união das ciências matemática, estatística e ciência da computação. O profissional que é o profissional em ciência de dados, ele é um profissional que tem uma forte base matemática, que se retrata tanto na matemática introdutória quanto nos cálculos. Tem toda a parte da estatística, o que nós chamamos o core da estatística, desde a estatística descritiva, probabilística, inferencial, multivariada, ou seja, ele precisa ter uma formação em estatística. Tem a formação da computação na área base das linguagens de programação, numa parte de hardware, conhece também de toda a parte de conectividade de IoT, que é muito importante hoje, porque hoje o mundo todo está conectado, e tem também toda a parte de inteligência artificial, que a inteligência artificial é uma área dentro da ciência da computação.
Então, ele tem todas as disciplinas que são necessárias nas áreas de Data Mining, Machine Learning, Deep Learning, processamento de linguagem natural. Então, nós dizemos que o graduado em ciência de dados, ele é muito diferente dos especialistas em ciências de dados, que geralmente os especialistas são formados em outras áreas que complementam a sua formação com algumas disciplinas em uma dessas ciências que eu acabei de mencionar. Mas o nosso formando não, ele é graduado e ele passa por uma carga horária de aproximadamente 3.200 horas, dividida em trilhas de aprendizado nessas áreas, e com isso ele ganha uma formação muito mais completa para ser um profissional. Nós dizemos que é o profissional que o mercado hoje exige para quem vai ingressar nas grandes organizações, nas empresas de consultorias, é o tipo de profissional que o mercado hoje necessita. Legal. Legal você falar sobre essa questão de mercado, o que o mercado está buscando, o mercado necessita. O que o mercado espera dos estudantes, dos alunos, do pessoal de ciência de dados? Então, hoje tem uma demanda muito grande. Nós temos uma estimativa por baixo de que aproximadamente o mercado precisa de em torno de 100 mil cientistas de dados. Nossa. Isso em todas as áreas. Isso se você pensa na área privada e na área pública. Quando nós pensamos em trabalhar com dados, nós precisamos ter duas coisas em mente. A primeira é que as organizações hoje, sejam elas privadas ou públicas, elas precisam ser orientadas a dados. E o que é orientadas a dados? Significa dizer que as decisões dessas empresas têm que estar baseado em fatos, em dados que ela observou, que ela mesma construiu ao longo dos anos ou que ela enxerga no mercado. Então, por exemplo, instituições públicas, federais, municipais ou estaduais, elas precisam ser mais eficientes. Eficientes como? No atendimento ao público, seja na área de saúde, seja na área de educação, na área de mobilidade, na área de meio ambiente. A área que você pensar, dentro da área do serviço público, ele precisa ser mais eficiente para atender a população. E quando você pensa numa organização privada, nas grandes empresas privadas, nas médias e também agora até nas pequenas empresas privadas, elas precisam ser competitivas. E para ser competitiva, elas precisam também serem orientadas a dados. Elas precisam conhecer o mercado que elas trabalham. Elas precisam entender qual é o tipo de cliente, aonde ela tem mais oportunidade. E a gente vê isso muito claro, por exemplo, na área de marketing. Por exemplo, não adianta você lançar um novo produto e esse produto você pegar todos os seus clientes. Se esse produto é um produto que exige que o cliente tenha um determinado perfil, você primeiro tem que descobrir aonde estão esses clientes e, a partir daí, então, fazer o seu lançamento, a sua campanha para que você tenha sucesso. E são nessas áreas que o cientista de dados e o profissional de inteligência artificial ele entra para trabalhar. Uma coisa que é muito interessante é que hoje todo mundo está usando inteligência artificial. Você usa a inteligência artificial no seu celular, você usa a inteligência artificial quando você está no seu carro, quando você pega um aplicativo de mapas para você se localizar. Hoje, quando você entra, por exemplo, no ChatGPT e faz uma pesquisa, o nosso caso não é ensinar a usar os aplicativos. O nosso caso é ensinar os nossos alunos como construir e como contribuir para trabalhar em projetos dessa natureza. Então, hoje nós temos alunos que trabalham com processamento de linguagem natural, fazem trabalhos na área de processamento de linguagem natural, que é exatamente o que é o ChatGPT, ou seja, eles detêm toda a formação matemática, estatística e computacional para poderem ingressar num público, né, em empresas que desenvolvam projetos dessa natureza. Por exemplo, outra área que cresce muito e que demanda muito da gente também é o agronegócio. Porque hoje, se você consegue desenvolver projetos que junte IoT, junto com ciência de dados, inteligência artificial, por exemplo, para diminuir a quantidade de água que você usa em irrigação,
que trabalhe efetivamente gerando modelos para que você possa averiguar a umidade do ar. Ou seja, todas essas coisas são coisas que aparentemente são simples, mas que, quando bem empregados, trazem uma redução de custo e uma maximização de lucro muito grande no agronegócio. Então, praticamente em todas as áreas hoje, tem uma demanda muito grande em pessoas que entendam de dados, que saibam projetar, que saibam trabalhar com modelos para a inteligência artificial. Outra coisa que é importante é que, quando nós falamos em inteligência artificial, nós geralmente classificamos a inteligência artificial em 5 áreas. A área de games, a área de processamento de linguagem natural, a área de redes neurais, a área de sistemas especialistas, né? E a área de robótica. Nós atuamos com os nossos alunos, com exceção da área de games, tá? Todas as outras áreas estão contempladas no nosso curso. Nós somos muito mais fortes para processamento de linguagem natural, para sistemas especialistas, né? E para redes neurais. Né? E a única coisa que nós não atuamos diretamente no nosso curso é na área de games, né? Na construção de games, né? No uso de modelos matemáticos para a construção de games. Mas em todas as outras áreas, o nosso aluno, ele sai um profissional com capacidade para trabalhar nessas áreas. Que perfeito. Como que, digamos assim, se for uma empresa que não seja tão grande, né, uma empresa de média para pequena, onde que o cientista de dados consegue esses dados? Ele faz algum tipo de implementação para começar a trabalhar? Enfim, pergunta de leigo mesmo. Como que ele começa o trabalho dele numa empresa que ainda não tem essa cultura de análise de dados? Então, basicamente, a primeira grande etapa do trabalho é fazer a coleta dos dados. E aí eles podem estar onde? Esses dados, dependendo da área de negócio, né, ou eles estão dentro da própria empresa, ou eles estão em bases externas a essa empresa. Algumas são públicas, como, por exemplo, geralmente todo mundo precisa de dados do IBGE. Dados de população, onde estão as pessoas, dados econômicos, aonde estão atuando a área de serviço, a área de indústria. Então, todo mundo precisa de dados. Então, aí vem a primeira grande fonte de dados pública. Se você vai, por exemplo, para a área de saúde, você precisa usar dados de SUS, né? Então, você coleta esses dados em banco de dados públicos também, que hoje estão disponibilizados. Se você está trabalhando na área, por exemplo, de municipal, onde você precisa ver toda a questão urbana, né? Você também tem já um conjunto de dados coletados na própria empresa e você tem um conjunto de dados que você também vai buscar fora. O primeiro grande desafio é reunir essas bases de dados. Tratar essas bases de dados, entender, ter a qualidade nesses dados. Porque se os dados têm qualidade, os resultados terão qualidade. Então, por exemplo, quando nós pensamos em cidades inteligentes, né, uma das coisas principais é você entender como funciona a cidade, quais são os dados da cidade, quais são as demandas da população daquela região, daquela cidade. E a partir daí, então, você construir indicadores, você construir modelos que vão ajudar ao gestor público melhorar todos os seus programas, todas as suas atividades voltadas para a população. Então, o primeiro grande desafio é trabalhar a qualidade desse conjunto de dados. Tá? Entendi. Ele junta, então, pega dados que são externos, dependendo do objetivo da empresa, e a partir disso a empresa em si começa a tomar decisões. Começa a tomar decisões baseadas em dados. E isso é o que nós chamamos que as empresas são orientadas a dados, que é a tendência de todo mundo. Se você pega empresas, por exemplo, de grande sucesso, como a gente vê hoje, o Uber, né? O Airbnb, o iFood, empresas que são mais novas, né? Que cresceram muito nos últimos tempos, essas empresas, elas são todas elas baseadas em dados. Aonde está a oferta que elas devem fazer? Aonde está o público delas? Qual é a campanha? Em que momento ela diminui o preço? Ela oferece um bônus, né?
tudo isso, imagine numa escala nacional como é que eles podem fazer isso, né? É porque tem um grupo grande de cientistas de dados que estão constantemente monitorando, desenvolvendo modelos para poder fazer e ajudar nesse tipo de campanha, ajudar nesse tipo de serviço. E com isso, o que essas empresas são? São cada vez mais lucrativas, né? São cada vez mais bem vistas no mercado, né? E isso você pode colocar isso em todas as áreas, na área de saúde, na área de segurança pública, né? Todas as áreas praticamente, planos de saúde, todas elas têm hoje essa pegada voltada para serem orientadas a dados. Agora mesmo, um grande exemplo que nós estamos vendo na área pública, por exemplo, é uma limpeza no cadastro do Bolsa Família, né? O que tem ali por trás daquilo? Um grande trabalho de analisar aqueles dados que estão ali, né? Esse é um trabalho que é muito mais fácil, ele é muito mais bem trabalhado quando é trabalhado por pessoas que efetivamente entendem ali, que é o caso do que o Ministério está trabalhando, ou seja, entender o que está se passando ali, quem é aquele público e tomar as decisões baseadas em cima dessas informações. E isso você pode colocar para qualquer outra área, né? Nós observamos agora as catástrofes que nós tivemos agora no norte de São Paulo. Uma das primeiras coisas que nós recomendamos que tem que ser feito ali é juntar uma grande base de dados sobre aquilo ali, né? Sobre aquela área ali. Uma base georreferenciada, que você saiba onde está a população, que você conheça em cada área quais são os riscos, que você conheça a geologia daquela área, né? Que você saiba onde tem outras áreas que você possa migrar, quais são as oportunidades de emprego que você precisa também deslocar para outro lugar, porque nós sabemos que nas áreas urbanas não adianta só você remover as pessoas. Então, se você remove as pessoas de local, você precisa ter transporte, você precisa ter trabalho, você precisa ter escola para as crianças e também para os adultos, né? Então, tudo isso faz parte de quê? De reunir um conjunto de dados e de analisar esse conjunto de dados. E tudo isso com muita o quê? Com muita computação, com muita matemática, com muita estatística, né? E com modelos voltados para a área de inteligência artificial. E quem é que ajuda a fazer isso? O cientista de dados e o profissional de inteligência artificial. Formado com muita excelência pelo IESB, né? Exatamente, né? A gente tem, o cientista de dados, a gente pode até falar que é uma profissão que leva muito a sério a questão de a tecnologia não vai roubar o seu emprego, ela é uma aliada. Exatamente. Né? Você usando a máquina, ela transforma, deixa o seu trabalho muito mais fácil, você pode ir muito mais longe. Exatamente, porque você vai abrindo as oportunidades, né? Então, quando você pensa num projeto dessa natureza, se ele é bem estruturado, se ele é conhecido e bem baseado em cima de evidências, de informações, o que vai é facilitar a integração de profissionais de outras áreas, e isso gera uma demanda e uma inserção de novos profissionais, né? E o uso da tecnologia, o que faz é cada vez mais capacitar as pessoas nessas tecnologias, e o que acontece é que as pessoas acabam tendo um deslocamento dentro da sua própria área de formação, tendo um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de ensino. Então, por exemplo, na área do jornalismo, né? Nós temos um projeto de iniciação científica que nós estamos caminhando na área de jornalismo de dados. O que é isso? Nós estamos juntando toda a excelência da área de jornalismo, né? Agora juntando em cima dos dados, juntando em cima dos fatos, juntando em cima das análises. Ou seja, é levar para uma população agora também fatos, notícias baseadas em cima de quê? De evidências que são coletadas desses dados, de coletar os dados, trabalhar os dados e ter alguém que saiba falar sobre esses dados, que é a área do jornalismo com a excelência do jornalismo. Olha o quanto isso é importante, por exemplo, na área da saúde, né? Você reunir, imagina
por exemplo, esse projeto atuando num período, por exemplo, de pandemia, em que as pessoas precisam de informações, elas precisam ter essas informações não por um achismo, mas elas precisam ter essa informação mostrando para elas o grau de contaminação, o grau de perigo e mostrando isso com dados, dizendo, olha, já aconteceu isso nessa área, aconteceu isso nessa área, se não tiver o cuidado isso vai acontecer, e não por um achismo, e sim mostrando claramente para as pessoas os impactos que aqueles números, que aquelas análises podem trazer na vida delas. Isso, nós dizemos que isso também é cidadania, é você levar uma informação de qualidade baseado também em dados para que essa população possa tomar as suas decisões. Perfeito. Tá? O curso, ele tem um perfil de aluno, um perfil específico de cientista de dados? Olha, basicamente, o que nós recomendamos é que tem que ser pessoas que gostem de computação, esse é um ponto principal, que se sintam bem na área de matemática, né? Algumas pessoas têm alguns traumas. A matemática ela é uma ciência encantadora. Depois que você se dedica a ela, você vê como ela não é um achismo, ela é uma ciência exata. Então, as pessoas rapidamente se encantam pela matemática básica que nós precisamos usar. E com isso, se ela gosta de computação, se ela gosta de matemática, né, e ela se sente bem, ela vai se sentir bem também com a estatística. E a partir daí, tem toda uma área dela, que é uma área criativa, né, onde ela vai aprender a desenvolver trabalhar com esses dados, né, dentro de uma perspectiva de negócio. Isso que é importante. As pessoas vão passar a ver cada problema como ela trabalhando para gerar uma solução. Seja uma solução inicialmente de retratar e conhecer aquele problema, como de trabalhar numa área, por exemplo, de predição. Tá? E isso vale para todas as áreas. Por exemplo, quando você vai hoje num médico e você faz depois um conjunto de exames, né? Seja ele a maioria deles, você tem os seus laudos, né? Esses laudos ali, você sempre repara que por exemplo, um mais simples, num exame de sangue, você sempre observa que há uma comparação em o que foi detectado no seu exame com um padrão. Como é que é estabelecido aquele padrão? Com uma observação de milhares, às vezes de milhões de pessoas que fizeram aquele mesmo tipo de exame de você, foram coletados, foram analisados e geram aquele padrão. Ali tem um trabalho grande de dados, né? Porque se não tivesse essa observação, não estaria ali como um padrão de referência para você saber se o seu estado de saúde em relação àquela particularidade daquele exame, ela foi positiva ou não, se você está bem ou não ali, né? Se você está bem em hemácia, se você está bem em glóbulos brancos, né? Se a sua vitamina D está boa ou não, aquilo ali gerou um padrão. E esse padrão veio de quê? Da análise de dados. Então, você tem, hoje, esse profissional, esses meninos, né? Que gostem, né? Se sintam bem nessas ciências, né? Elas vão ter muita facilidade de trabalhar na ciência de dados. E o que é mais interessante é que os nossos alunos hoje, quando eles chegam no 6º, 7º período, alguns deles já estão empregados. Pois é, esse é um diferencial desse curso, né? A demanda é tão grande. Exatamente. Hoje é uma demanda tão grande que nós já temos meninos que, a partir do 2º período, já estão estagiando, já são requisitados para estagiar. Lógico que, no primeiro momento, eles entram fazendo atividades mais simples, né, nas empresas. Mas, logo depois, eles vão alcançando posições e desenvolvendo trabalhos de muita relevância para essas empresas, ainda como estagiários, né? E logo depois são contratados. Então, hoje nós temos alunos contratados em grandes empresas, né, que eles participam dos processos seletivos, são selecionados e já estão trabalhando para essas empresas, muitas vezes presencial, outras vezes remoto, né? E alguns hoje já com a possibilidade, né, agora voltando das férias a gente atualiza isso, trabalhando para empresas no exterior.
o que também é muito importante, né? Porque hoje, com a questão do trabalho remoto, do home office, ele pode trabalhar hoje aqui para uma empresa de qualquer parte do mundo. Sim. Então, uma das coisas que a gente incentiva muito é que os nossos alunos, além da graduação, das disciplinas da graduação, têm que cada vez mais melhorar o inglês, né? Que é fundamental tanto para a leitura das bibliografias, das disciplinas, como também é importante para que ele não perca essas oportunidades dessas outras empresas. Então, se você fizer uma busca nesses principais sites de emprego, você vai ver oferta de trabalho para a Índia, oferta de trabalho para os Estados Unidos, né? Para vários outros lugares, né? Recrutando cientistas de dados, né? Que podem hoje, desde que tenha formação, desde que esteja habilitado na língua, né? A trabalhar daqui do Brasil, daqui de Brasília, para outras organizações. Isso é muito importante hoje no mundo do mercado globalizado. Isso. Sensacional. Como que é a sinergia entre ciência de dados e inteligência artificial, a divisão no curso? Então, essa divisão, ela é meia, vamos dizer assim, ela fica clara só para algumas disciplinas, mas uma é básica para a formação, para a continuidade dos ensinos, né? Então, quando nós pensamos na ciência de dados, nós estamos pensando em todas as disciplinas da estatística, com todas as disciplinas básicas das linguagens de programação, dos bancos de dados, formandos para o profissional. Quando nós falamos na ciência de dados, na inteligência artificial, nós estamos incluindo a área da computação voltada mais para a aplicação dessas técnicas que ele aprendeu. Então, quando ele constrói um modelo de machine learning, o que ele está usando é a computação mais a estatística. Então, essas coisas elas se somam para, no final, dar esse produto final chamado, por exemplo, machine learning, chamado deep learning. Tá? Então, elas se completam. Uma vai sendo o básico, né? Vai dando para ele aquela competência e, junto com a área da computação, ele vai ganhando todo o conhecimento e vai gerando as suas competências para trabalhar na área de inteligência artificial. Tá? Perfeito. O mote do IESB é teoria e prática. No curso de ciência de dados, ele também é um curso prático aqui dentro? Sim, muito prático. Isso foi uma boa pergunta sua. Nós temos um laboratório, né, um laboratório só do nosso curso, um laboratório para ciência de dados e inteligência artificial, aonde os alunos eles podem trabalhar ali para desenvolver seus projetos. Uma coisa que a gente chama sempre atenção e a gente incentiva os alunos é que nos horários em que eles não estão em sala de aula, eles fiquem no laboratório, né? Porque nesse laboratório, além de ter toda a sinergia com outros alunos, é ali que eles podem desenvolver trabalhos, estudar, fazer trabalhos em grupos, tirar dúvida. Nós também, para quando disciplinas que são necessárias, nós colocamos monitores para ajudar. E isso é uma coisa muito importante, ou seja, porque isso vai dando para os nossos alunos um sentido de grupo, um sentido profissional. Quando o aluno sai da faculdade ou ele sai para estagiar, o mundo do trabalho dele é um mundo de grupo, é um mundo de equipe, né? Então, além dele ter excelência na sua formação acadêmica, ele precisa também ter excelência no sentido da relação humana, no sentido comportamental, né? E como é que ele adquire isso dentro da faculdade? Ficando aqui dentro, trabalhando em grupos de trabalho, em grupos de pesquisa, que ele possa estar convivendo com as outras pessoas e sempre com uma visão acadêmica profissional. Isso traz um benefício muito grande para esses alunos quando eles se integram nas empresas para desenvolver suas atividades. Perfeito. E o corpo docente daqui? Olha, o nosso corpo docente ele é formado principalmente por mestres e doutores, tá? Com uma característica muito interessante, porque 95% deles são profissionais de mercado. Isso é muito bom. Então, são pessoas que têm a experiência de estarem trabalhando na área da inteligência de dados, da ciência de dados, na inteligência analítica,
na área da inteligência artificial nos seus postos de trabalho, no seu dia a dia, e ministram disciplinas aqui para a gente. Isso é muito importante porque eles trazem para os nossos alunos essa visão de mercado. Os trabalhos, os projetos ganham essa conotação, né? Então, o aluno, além da sua formação de graduação, tem ali professores que têm experiência com eles em projetos dessa natureza, né? Então, isso agrega muito também para eles. Então, o nosso corpo docente, ele é muito importante, ele é muito bom por essas características. São profissionais de mercado, de excelente formação, né? Mestres e doutores. Hoje nós temos até mais doutores do que mestres, e que têm toda essa bagagem profissional. Tá? E é interessante porque facilita até o networking dos alunos. De repente você pode ter um professor que vai virar seu colega de trabalho, ele faz uma indicação na empresa dele. Sim, isso é outra coisa também muito legal, porque muitos dos nossos alunos, eles podem ir fazer estágios nas empresas com seus professores, eles às vezes são indicados por esses professores, né, para empresas que necessitem de profissionais. Então isso gera uma sinergia muito legal na transferência dos nossos alunos para o mercado de trabalho. Ou seja, ele se sente muito mais amparado, né? Não é aquela busca isoladamente, né? Então tem sempre um trabalho, uma orientação ali. Que legal. O mercado está aquecido no mundo inteiro, mas a gente trazendo para o contexto daqui de Brasília, como que está? Quais são as empresas, as principais que empregam? Olha, hoje, por exemplo, para estágio, praticamente, quando nós pensamos em Brasília, nós pensamos muito no serviço público, né? Hoje, em Brasília, para estágio no serviço público, nós temos praticamente todos os ministérios e as empresas, públicas, né? Empresas não totalmente públicas, né? Empresas mistas, demandando estagiários. Tá? Isso é uma coisa muito forte. E por várias empresas de estágios, né? Muitas empresas privadas que prestam hoje serviços de consultoria, de desenvolvimento para essas grandes empresas, né? Para essas empresas de governo, e aí se destaca Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, né? Vários dessas grandes empresas de governo, precisando de profissionais, né? Porque hoje essas organizações elas têm projetos de ciência de dados, de inteligência artificial, e essas empresas, quando ganham essas licitações, elas precisam ter profissionais, tanto estagiários como profissionais. Então, nós não temos problema de empregabilidade. Os nossos alunos praticamente já estão empregados a partir do 6º período, eles já têm boas oportunidades de mercado. Tá? Legal. E a contratação é sempre via essas empresas seriam terceirizadas ou existe concurso público? Não, também tem concurso público. Para você ter uma ideia, se não me falha a memória, em 2021 ou 2022, o governo fez uma contratação, aquele processo seletivo simplificado, e uma das carreiras que começou lá foi o cientista de dados. Legal. Tá? E, se não me engano, eram 250 vagas e eles não conseguiram preencher todo mundo. Caramba, né? A escassez é grande, né? Porque não tinha gente com perfil e também não tinha... E os poucos que concorreram ali ainda não tinham aquela formação, nossos alunos ainda não estavam nesse ponto, não tinham ainda a formação que as provas exigiam ali. Tá? Então, hoje tem uma demanda muito grande. A turma é nova. Já teve uma formatura? Nós tivemos até agora 3 períodos que foram se formando. Tá? Como que é dividido o curso? Se você entrar lá na matriz curricular, você vê que tem ciclos e tem módulos. Isso. Como que é que funciona? Então, na verdade é o seguinte, nós temos... Cada ciclo nosso são basicamente 2 períodos, né? Isso é bom porque os alunos eles já ganham, eles não ficam isolados em períodos. Então, por exemplo, o aluno que entra no primeiro período agora em março, né? Ele no segundo período, para algumas disciplinas que não têm a exigência de um pré-requisito, ele vai estar junto com os alunos que estão entrando. Então,
eles vão conseguir junto uma maior integração entre esses períodos. Quando um passa para o terceiro período, o outro continua dentro daquele ciclo e aí ele completa aquelas disciplinas, né? Isso é importante porque isso cria uma maior integração entre os alunos, possibilita uma maior oferta de disciplinas para esses alunos, né? E com isso cria menos impacto na hora da continuidade dele durante vamos dizer assim, a grade curricular das disciplinas, sem perder a qualidade individual do seu aprendizado. Tá? Então, isso é uma coisa... são ajustes de grades que a gente vai construindo e aprendendo a fazer isso ao longo do tempo. Tá? Legal. Ao longo da graduação, o aluno daqui do IESB, ele é sempre motivado, acontecem desafios, do espécie de hackathons, workshops, todos esses Isso, eventos? então, nós temos, anualmente, nós temos a nossa jornada de ciência de dados e inteligência artificial, mas durante o ano, os nossos alunos eles têm a possibilidade de participar de alguns hackathons que são oferecidos pelo mercado, alguns formando grupo com professores, né? E sempre tem uma questão de competitividade para esses alunos, né? Embora eles fiquem literalmente com uma carga de trabalho muito grande, né? Mas muitos ainda se destacam nessas áreas. Outra coisa importante é que nós temos apoios, né, de grandes empresas que sempre estão nos solicitando mão de obra, como também quando nós temos eventos, estão junto com a gente, tá? Como é o caso do SAIS, o Statistical Analysis System, que hoje é uma das maiores empresas de Big Data e inteligência analítica do mundo, né? Ela é parceira nossa, fornece todos os softwares para nós usarmos. Legal. E vem junto com a gente nesses eventos a Amazon, a IBM, né? Grandes empresas para estar junto. Eu acho que é uma forma legal de você associar o nome das grandes empresas a um curso. E eles só fazem isso porque eles acreditam, porque eles confiam, né? Então, se você tiver a oportunidade de ver o nosso último evento, que foi no final de 2021, né? Vocês vão ver quantas empresas estavam juntas ali com a gente e trazendo seus profissionais, nos ajudando com palestras, com apresentações, né? O que é uma coisa muito gratificante e muito importante na formação dos nossos alunos. Tá? Teremos esse ano de novo? Esse ano nós estamos planejando fazer, né? 2022 foi o ano da retomada, né? Nós acabamos não conseguindo organizar como nós queríamos, mas agora em 2023 nós já vamos ter planejado, já estamos planejando para ter a nossa próxima jornada de ciência de dados e inteligência artificial, agora juntando todos os cursos dessa área, né? Os cursos dessa área daqui do IESB? Daqui do IESB e também de fora. Ele não é uma coisa, não é um evento só do IESB, nós trazemos e reunimos alunos de outras faculdades de cursos similares aos nossos, né? Sem nenhum problema, tá? Nós acreditamos que quanto mais nós tivermos pessoas e cursos como o nosso, mais nós vamos estar reforçando, né, a área. Só para você ter uma ideia, o nosso curso foi o primeiro curso do Brasil em ciência de dados e inteligência artificial. Que legal. Agora você vê outros cursos surgindo até com o mesmo nome, né? Outras iniciativas em outros estados do país e aqui mesmo em Brasília. Isso para a gente é muito importante, porque você percebe uma importância na área, né? Uma importância na formação das pessoas. É óbvio que nós sempre preservamos a qualidade, queremos que os alunos estejam aqui conosco, porque nós conhecemos e acreditamos muito no que nós fazemos. Mas é muito importante isso porque dá uma valorização para as pessoas, ou seja, o diploma das pessoas acaba sendo mais valorizado, porque você tem uma busca maior das empresas e você acaba tendo uma oferta maior de outras universidades e que as pessoas podem comparar a qualidade do ensino, né? Do ensino, né? Nós já fomos avaliados pelo MEC e muito bem, pelo um curso novo, né? E tivemos muitos elogios, Legal. não só na condução, como também na
na construção da nossa grade horária e da formação dos nossos alunos. Então, isso tudo é muito gratificante e é muito bom ver os alunos se formando e ingressando já no mercado de trabalho, né? E o que a gente diz, a universidade, o grande papel dela é transformar a vida das pessoas, né? Transformar a vida das pessoas. E nós estamos percebendo que, para muitos meninos, essa transformação está vindo por meio do nosso curso. Tá? Que excelente, que orgulho que deve dar. Professor, agora é o momento de você vender o seu peixe. Por que as pessoas devem fazer o curso de ciência de dados e inteligência artificial? Pelo seguinte, hoje, as grandes oportunidades no mercado de trabalho, tá? Se você pegar qualquer pesquisa que você identifique, você vai ver que as grandes oportunidades na área da tecnologia, né, estão na área da ciência de dados, tá? Na área da segurança, né, de sistemas, de uma forma geral. Essas duas áreas, elas sempre estão predominando, né? Você terá, ao você vir estudar aqui conosco, você terá uma excelente, uma sólida formação, tá? Naquelas áreas, naquelas trilhas de aprendizagem que eu comentei no início, que é da matemática, da estatística, da computação, da inteligência artificial e na área de projetos, né? Você vai estar muito bem preparado para o mercado de trabalho. Além disso, o nosso curso vai te dar um embasamento muito grande se você quiser continuar na área de pesquisa. Então, tranquilamente você vai poder se candidatar a programas de mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior, tá? Porque a sua formação, a sua grade horária, quando as pessoas olharem a sua formação e o seu nível de aprovação ali, eles vão constatar com isso. Então, basicamente nós estamos num curso de excelência acadêmica, tá? Construído para ser bom nesses aspectos acadêmicos, um curso com alta empregabilidade, tá? Tanto no Brasil quanto no exterior, e com muitas oportunidades, né? Com muitas oportunidades locais, aqui no caso nós estamos falando de Brasília, regionais, se nós pensarmos em todo o centro-oeste, nas grandes capitais, principalmente na área do agronegócio, quando você sai um pouco aqui de Brasília. E nacionalmente, né, hoje nós temos alunos trabalhando para várias empresas de outros estados do Brasil, e a gente não pode negar que São Paulo é um dos grandes polos onde eles constantemente são convidados a mudarem para lá para trabalhar, e essa oportunidade no exterior. Então, você tem um curso de qualidade, uma formação que nós tivemos uma validação do MEC, uma avaliação como sendo um curso de qualidade, alta empregabilidade e muitas oportunidades para você trabalhar aqui e no exterior. Então, eu acho que esse é o grande momento das pessoas, e é uma carreira que não vai se extinguir nos próximos 20 anos. Não vai. Por quê? Porque todas as organizações, elas precisam cada vez mais serem orientadas a dados e tomadas as suas decisões, né? Você vê empresas que tiveram problema de falência agora, se tivessem preservado a questão de serem orientadas a dados, de estarem acompanhando isso, elas não teriam passado por algumas surpresas que nós vimos há um tempo atrás, né? Então, isso é muito importante. Então, eu acho que fica aqui o convite para que os alunos que estão saindo do ensino médio e que gostem de matemática e gostem de computação, venham estudar conosco. Para aqueles profissionais que querem fazer uma segunda graduação, que querem mudar a sua área de atuação, isso geralmente acontece para pessoas que têm 5, 10 anos profissionais, que não estão se sentindo bem, que querem dar uma guinada na sua vida. Tudo o que você vai precisar, seja desde a área de matemática até no final na inteligência artificial, você vai ter aqui dentro. Então, você não precisa ter medo de dizer, mas eu não sei matemática. Você vai aprender aqui. Eu não sei estatística. Você vai aprender. Tudo que é um embasamento para a sua formação, você vai ter aqui dentro. Então, eu convido vocês a olharem a nossa graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial e os nossos cursos tecnológicos, tanto na área no EAD, quanto também nos cursos presenciais,
que são cursos tecnológicos também voltados para essa área de dados, de inteligência artificial, e que são muito bem qualificados no mercado, de um reconhecimento muito grande. Fica aqui o meu convite para vocês. Perfeito. Eu só não vou fazer esse curso porque eu não tenho aptidão para as exatas. Sou muito de humanas. Mas se você começar, você vai gostar. Vou ganhar esse. Mas você pode fazer uma interesse. Pós-graduação nessa área. Pode ser. E a pós-graduação, você não vai precisar, num primeiro momento, se especializar tanto nas áreas que é onde as pessoas têm um temor maior, que é na área da matemática, mas você vai ter todos os fundamentos do que é a ciência de dados, como trabalhar com os dados, como desenvolver dentro da sua área, né? Por exemplo, como é que você avalia, como é que está a captação, como é que está a receptividade do seu público, né? Em cima dos seus podcasts, das suas campanhas. Você mesmo vai poder fazer essas análises hoje com software muito consistente, né? E também tomar suas decisões baseadas em dados. Eu já estou Isso vai ser muito convencido importante. que aí para a pós-graduação dele, você tem a sua pós-graduação. Nós temos também uma pós-graduação em ciência de dados que já formamos aqui em Brasília mais de 200 pessoas. Caramba, é Tá? muita gente. É bastante gente. É bastante gente com Tá? selo IESB aí, Isso. de qualidade. Da teoria e prática. Teoria e prática juntas. Exatamente. Professor, obrigado demais pela participação aqui no nosso podcast. Foi muito enriquecedor, com certeza. Assim, vai ter muita gente que vai, de fato, se tinha alguma dúvida, agora vai entrar de cabeça na ciência de dados. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando com você. Reforço o convite, né? Na página do IESB tem lá os meus contatos. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre essa formação que nós preparamos aqui para os nossos alunos, né? Entre em contato comigo, vai ser um prazer explicar em mais detalhes para cada um de vocês que necessitem, né? Que ainda não estejam totalmente convencidos. Eu digo que é muito difícil a decisão de fazer um curso superior. Por quê? Porque essa decisão, num primeiro momento, ela vai balizar no mínimo uns 10 anos da sua vida. Né? O seu grau de felicidade ou infelicidade profissional vai estar muito baseado em cima dessa decisão. Então, tem que ser uma decisão com os pés no chão, muito consciente, avaliando mercado, avaliando aonde você quer chegar na sua vida profissional. Né? E isso nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós não vamos decidir por você, mas nós vamos lhe dar um conjunto de informações que vai ajudar você individualmente ou você com a sua família a analisar e verificar nessa fase da sua vida qual o melhor caminho a você seguir. Tá? Então fica aqui o convite, estamos aguardando vocês para estudarem conosco. Perfeito. Venham todo mundo para o IESB. A nossa página, acesse